sejam todos bem-vindos mais uma vez. Irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 7. Quando você ouve falar no Sermão do Monte, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sermão do Monte? As bem-aventuranças. Muito bem. A primeira coisa que vem na cabeça de muitos, as bem-aventuranças. Jesus começa esse sermão, nós temos aqui na palavra do Senhor, hoje com essa facilidade, está dividido em pelo menos 3 capítulos. São os capítulos 5, capítulo 6 e o capítulo 7. É o famoso Sermão do Monte. E quando nós falamos em Sermão do Monte, a primeira coisa que vem na cabeça são as bem-aventuranças. Só que Jesus ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E ele termina de uma forma interessante, que é o capítulo 7. E eu quero tratar nessa noite com os irmãos e os amados visitantes do capítulo 7. Eu vou pedir que um dos oficiais, por favor, observe que tem algumas crianças correndo aí fora. Acredito que não sejam daqui de dentro, só para não caírem, avisa aí que não pode ficar correndo, por favor. Então, Mateus capítulo 7, a palavra do Senhor, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 7, a partir do 13. Todos têm? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pai, obrigado, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus, pois tu és maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor fala no meio do teu povo, e o meio que o Senhor usa para isso é a tua palavra. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo é derramado nas nossas vidas e nos faz entender aquilo que o Senhor quer falar por meio da tua bendita e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por esse momento que nós temos de aprender mais do Senhor e também de prestarmos cultos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que diz na tua palavra que ela não volta vazia. Portanto, eu te peço, Senhor, abençoa poderosamente a tua palavra em cada coração que será plantada nesta noite. Com certeza trará um efeito tremendo. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Muito bem, irmãos. Jesus ele começa o Sermão do Monte, no capítulo 5, falando das bem-aventuranças. E é muito bom. Quando nós lemos ali o capítulo 5, a introdução do capítulo 5, nós nos maravilhamos de tudo aquilo que Jesus expressa no início desse sermão. Ao longo do sermão, Jesus ensina maneiras práticas de orar. Jesus ensina maneiras que o homem deve se portar aqui na terra, homem e mulher, a respeito de pensamentos, a respeito de algumas ações. O que muito pouco chama a atenção de algumas pessoas é o final do Sermão do Monte. Primeiro, nós temos que entender, e isso aqui deveria chamar a nossa atenção, que quando Jesus encerra esse sermão, no versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz que Jesus acabou de proferir essas palavras, e as multidões estavam como? Admiradas. A minha versão diz maravilhadas da sua doutrina. Porque ele não era como os escribas, que ensinava de qualquer forma, ou que ensinava aquilo que não praticava. Mas Jesus ensinava de uma forma que causou impacto na vida daqueles que escutaram esse ensinamento de Jesus. Porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade. As pessoas podiam ver nas palavras de Jesus que tudo aquilo que ele estava ensinando tinha um fundamento. E que verdadeiramente aquele homem, para aqueles que não conheciam que Jesus era Deus encarnado, algumas pessoas poderiam pensar: não, este homem não é como aqueles conhecedores que ensinam, sabem muito, mas não vivem aquilo que ensinam. Este homem tem um diferencial. A doutrina deste homem tem poder, tem autoridade. Mas, irmãos, quando Jesus ele encerra esse Sermão do Monte, ele traz aqui algumas ilustrações. Parece que Jesus ele tem pressa, que as pessoas saibam de algo, que não fiquem apenas maravilhadas a respeito das bem-aventuranças. Olha, você vai ser feliz se fizer isso, você vai ser alegre, vai ser constante na sua alegria se você realizar isso que eu te peço. Jesus estava muito preocupado com a cereja desse bolo chamado Sermão do Monte, porque algumas coisas já aconteciam naquele tempo e hoje tem acontecido e muitos de nós não damos a devida atenção para esses fatos. Primeiro, Jesus está dizendo aqui nesse contexto: entrai pela porta o quê? Larga, pela porta estreita. Hoje as pessoas não se dão conta que esse Sermão do Monte, e muitos apenas só querem buscar as bem-aventuranças, mas esquecem que Jesus ensinou no próprio Sermão do Monte que a porta ela é estreita, que a porta larga e o caminho espaçoso, ele conduz o quê? A perdição. Hoje as pessoas querem facilidade. Hoje as pessoas não estão preocupadas. Aliás, dizem assim: olha, eu quero seguir a Jesus, mas eu não vou em determinado centro, em determinado local, porque ali não me agradou muito. Eu quero algo mais fácil. Eu quero algo que eu não precise me comprometer tanto para servir esse Jesus. Hoje, inevitavelmente, muitos estão buscando o caminho mais largo e se esquecem que o próprio Jesus disse que o caminho que conduz para a salvação é estreito, ele é apertado. Ou seja, a vida do cristão dedicado não é uma vida fácil. E talvez você diga: não, mas eu conheço cristãos que têm a vida fácil. Não existe isso. Não tem cristão com a vida fácil. Por mais que você diga: não, mas eu vou afirmar, eu sei de um cristão que ele tem a vida fácil. Se você me trouxer essa pessoa, vai dizer que tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que o caminho é estreito. Jesus disse que aqueles que querem segui-lo piamente padeceriam perseguições. Jesus disse que no mundo os cristãos teriam aflições. Como é que o cristão tem a vida fácil? Não tem a vida fácil. Porque Jesus disse que vida fácil conduz à perdição. Depois Jesus entra numa outra história. Percebam que Jesus ele vai contando uma atrás da outra no final desse sermão. Nesse contexto, ele já parte agora para o versículo 15, que diz: cuidado, fiquem atentos dos falsos profetas. Cuidado. Hoje, por incrível que pareça, muitos não conseguem diferenciar um profeta de Deus daquele que não é profeta de Deus. Simplesmente um homem se levanta com um certo conhecimento, profere bonitas palavras, é um homem de Deus, é uma mulher do Senhor, porque ele falou o que eu queria ouvir. Mas o profeta de Deus não fala o que o homem quer ouvir. O profeta de Deus não fala o que você quer ouvir. O profeta de Deus fala aquilo que você precisa ouvir.
não aquilo que você quer ouvir. Amém. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: cuidado, cuidado dos falsos profetas, que eles se apresentam de maneira disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, e são usurpadores. E você logo percebe, mas talvez você diga assim: pastor, eu não consigo entender como é que eu vejo tanta coisa no mundo acontecendo, e parece que aquelas pessoas não abrem os olhos para entender que ali é um ensino falso, que aquilo não é homem de Deus, que aquilo não é mulher do Senhor. Porque Deus te deu discernimento. Você está firmado nas Escrituras, você que se dedica nas Escrituras. Porque não pense, se você depender dos seus conhecimentos para tentar se prevenir dos falsos profetas, que você vai conseguir. Você não vai. Tem sempre alguém se levantando e dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou mulher do Senhor, eu tenho uma palavra para você. E muitos de vocês fazem assim, ó: venha, eu recebo. Porque muitas dessas palavras é aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisava ouvir. Mas a Bíblia fala, e Jesus disse: cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. E Jesus deu uma pista. Jesus disse no versículo 16: pelos seus frutos, pelos frutos desses homens e dessas mulheres, vocês os conhecerão. Porventura, pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ao longo de pelo menos 50 anos, muitas árvores, se você é observador como eu, você pode ter percebido aí, muitas árvores parece que apareceram de maneira milagrosa e hoje não existem mais. Muitas igrejas surgiram numa explosão terrível e muitas delas não existem mais. Muitos escândalos estão acontecendo e talvez você se pergunte: por que é que isso está acontecendo? Jesus já trouxe aqui a resposta. Acautelai-vos. Jesus então apimenta o assunto e diz assim no versículo 21: nem todo, cuidado, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não adianta dizer: eu amo a Jesus, que boa palavra, louvar o Senhor é bom demais, mas quando sai por aquela porta, algo místico acontece. Está vendo, Guimarães? Pegou um negócio místico. Passar por aquela porta, parece que Jesus não existe mais, parece que a coisa, como muitos dizem, volta ao normal. Eu acordo, porque tem a igreja como algo fantasioso e o mundo lá fora como algo real. Sendo que o próprio Jesus disse: cuidado, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Mas muito cuidado aqueles que dizem Senhor, Senhor. Aqueles que oram, aqueles que choram, aqueles que vão na igreja, aqueles que dão dízimo. Cuidado. Jesus está dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso que nossa preocupação quanto igreja e quanto membros de igreja é entender o que Jesus disse na sua palavra. Se Jesus tem mandamentos na palavra dele, e se eu digo que amo a Jesus, eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu tenho que ser diferente. Ontem nós tivemos um debate aqui, bastante proveitoso, está dividido em duas partes. Debate aqui no culto da mocidade. Algumas coisas que atrapalham a caminhada dos jovens, a caminhada cristã dos jovens. E alguns assuntos foram abordados. Mas nada que venha interferir na personalidade do jovem. Nada que venha interferir na sua personalidade. Não tente usar uma máscara para parecer para o mundo aquilo que você não é. Seja você mesmo. Agora, sendo diferente do mundo. Eu posso ser eu mesmo diferente do mundo. Essa ideia de que não, porque crente tem que se vestir assim, crente tem que andar assim assado para mostrar para o mundo a diferença, não adianta. Porque eu posso estar, a minha aparência, como nós tratamos ontem aqui do estereótipo do crente, a minha aparência ser uma e o meu coração ser outro. Não adianta. Não adianta a minha aparência de crente nos domingos, nas quartas-feiras, nos sábados, nas sextas-feiras, e lá fora eu agir como todo mundo. Não adianta chegar na igreja e dizer: Senhor, derrama a tua Shekinah, Senhor, vem ressuscitar os meus sonhos, Senhor, onde eu pisar eu vou prosperar. Não vai adiantar.
Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Amém. E aí Jesus diz assim, muito naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Isso aqui são credenciais que muitos vão usar naquele dia. Muitos que se faz valer do nome de Jesus para curar. Muitos que se faz valer do nome de Jesus para profetizar. Olha, se o coração não estiver comprometido com o Senhor, os sinais até virão. Porque a glória é do Senhor. Deus usa uma mula para falar. Mas muitos vão usar isso aqui como artifício. Porque a vaidade aí, como diz no popular, está comendo solto. É um aparecendo dizendo que pode curar. É um aparecendo dizendo que vai resolver o seu problema. E resolve. E as pessoas se apegam a isso. E eles se envaidecem porque eles são dotados de poder sobrenatural. Não, eu tenho poder, traga aqui que eu vou orar, eu vou colocar a minha mão e ele vai ser curado. E aí leva a pessoa, coloca a mão, ele é curado. Mas aquele líder ou aquela líder, o coração está amargurado, o coração não obedece a Jesus, mas Deus, por alguma razão, deu poder para ele fazer ou ela fazer esses milagres. Porque a Bíblia diz que muitos naquele dia vão reivindicar isso. Vão dizer, Senhor, eu fiz milagres, Senhor. Eu profetizei em teu nome, Pai. Eu fui na igreja, eu louvei ao Senhor. E Jesus abertamente vai dizer no versículo 23, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí ele entra num outro assunto. E talvez esse assunto aqui, eu digo que ele fecha com chave de ouro. É aquele assunto onde muitas pessoas veem Deus como uma máquina de troca. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, simplesmente eu oro ao Senhor, Ele tem a obrigação de saciar a minha dificuldade. Eu passo por lutas, Deus tem a obrigação de atender as minhas lutas e de lutar por mim. Afinal de contas, a Bíblia diz que Ele vai adiante lutando por mim. Então Ele tem a obrigação. Senhor, estou passando por uma luta tremenda, não estou suportando, o Senhor tem que fazer alguma coisa que eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer, eu caio fora. Aí começam a provar a Deus. Só que Jesus disse, lembra no início do final desse sermão, que Jesus disse que o caminho é o quê? Estreito. Então Jesus diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras, todo esse ensino e as pratica, será comparado a um homem e a uma mulher o quê? Prudente. Prudente. Que edificou sua casa onde? Sobre a rocha. E aí talvez você que esteja aqui nessa noite diga, não, a minha casa está firmada na rocha. Está mesmo? E se o Senhor Jesus quiser provar a sua vida, você estaria disposto a passar pela prova? Você estaria disposto a fazer um voto com o Senhor para saber se a sua casa está firmada na rocha? De dizer para Deus assim, Senhor, amanhã é segunda-feira. Se o Senhor não voltar, prova a minha vida, prova a estrutura da minha casa, para ver se eu realmente coloquei ela num terreno sólido, para ver se eu pintei na rocha. Você tem coragem de fazer esse desafio para o Senhor? Fazer essa prova para o Senhor? Porque eu lhe digo uma coisa, se você fizer esse desafio, Deus vai te provar. Deus vai mandar, sabe o quê? Versículo 25. Chuva, rios transbordantes, ventos que sopram com ímpeto. Mas se a sua casa for firmada na rocha, sabe o que vai acontecer? Não vai cair. Não vai acontecer nada. Ela não vai cair. Por que eu estou lançando esse desafio? Para você entender se de fato você firma a sua fé na rocha, com tudo aquilo que você recebe de ensino, se você pratica ou não. Se você não pratica, a casa vai cair. A casa cai. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Um é prudente, o outro insensato. Que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Não somente desabou, a sua ruína foi o quê? Grande demais.
tudo vai bem na minha vida, ó Senhor, aleluia, glória a Deus, pastor, estou tão feliz, Deus é tão bom e maravilhoso. Aí você pergunta, você comeu bem? Comi. Está se vestindo bem? Glória a Deus. Tem o seu emprego? Oh, aleluia. Tem o seu carro? Beleza. Filhos cristãos, esposa cristã, marido cristão? Ótimo. Deixe uma fagulha de prova entrar na sua vida, para ver o que acontece. Para ver se a casa desaba. Porque percebam que nesse ensinamento Jesus está dizendo que as mesmas provas, as mesmas circunstâncias vêm para todos. Vem para o prudente e vem para o insensato. As mesmas provas. Só que um prevalece. Quem prevalece? Por quê? Ele faz o quê? Ele ouve e pratica. Por isso que Jesus ele fecha com chave de ouro esse sermão do monte. E é por isso que eu entendo e que você entende que as pessoas se maravilharam do seu ensinamento. Porque é muito fácil dizer assim, Senhor, eu te amo, eu te louvo, Pai, o Senhor Deus da minha vida. E quando Jesus manda uma chuvinha, a pessoa logo se desespera, como se Deus não estivesse no controle. Como se as coisas acontecessem por acaso. Irmãos, muitos cristãos estão sofrendo hoje. Estão passando por muitas lutas. Muitos estão abandonando a fé. Muitos estão abandonando a fé porque estão ouvindo falsos profetas. Muitos estão abandonando a fé porque estão dizendo esse caminho é apertado demais para mim. Muitos estão caindo fora porque acreditavam que Jesus seria aquele que resolveria todos os problemas. E Jesus nunca garantiu resolver o problema de ninguém. Pelo contrário, Jesus disse que nós seríamos felizes se nós ouvíssemos a sua palavra e colocássemos em prática. Não importam as circunstâncias, não importam as chuvas, se eu ouço a palavra, eu coloco em prática, não importa, pode mandar a chuva que for, Senhor. Mas aí você vê um crente choroso, você vê um crente desesperado. É chuva na vida daquele crente, é vento batendo na casa daquele crente, e você vê ele mais desesperado. E você pergunta por que você está assim. E ele diz, porque o diabo tem peneirado a minha vida, o diabo tem feito isso. Olha, o diabo não pode fazer nada se Deus não ordenar. Não pode. E aí o diabo recebe glória. O diabo não está aqui para receber glória alguma. Quem tem que receber a glória é o Senhor da chuva, é o Senhor do vento. Se o Senhor está mandando vento na sua vida, agradeça a Ele. Se os rios estão transbordando, diga, Senhor, obrigado, porque no Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, mas o Senhor terminou com chave de ouro. O Senhor disse que as chuvas viriam, que os rios transbordariam, e eu estou firme, Senhor. Eu não desisto. Mas hoje muitos desistem. Senhor, pastor, eu não aguento mais. Tem 3 anos que eu estou orando por isso, tem 5 anos que eu estou pedindo. Não aguento mais esperar e pulam fora. Mas não acho que foram todos que ficaram nesse ensinamento, não. A Bíblia, em vários pontos, mostra que muitos abandonaram Jesus. Muitos caíram fora. Afinal de contas, quem é que veio? Quem é que acredita ter vindo para esse mundo para sofrer? Eu sou filho do rei? Eu sou merecedor de todas as bênçãos? Eu sou correndeiro com Cristo? Por que eu tenho que sofrer? Eu quero um caminho mais largo. Só que Jesus falou que o caminho largo ele conduz à perdição. Isso é ensinamento da palavra. Jesus, quando terminou esse sermão do monte, a Bíblia fala que muitos se maravilharam da sua doutrina. Porque Jesus não ensinava de qualquer forma. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Você fica com o quê? Com parte das Escrituras ou com toda ela? Saiu essa semana. Eu recebi um e-mail. Disse assim, pastor, o senhor já viu? O senhor que gosta de ler aí essas revistas seculares. O senhor já viu aí que é super interessante, publicou nesse mês? Eu não vi não. Pois é, veja lá. Tem lá na matéria de capa. A Bíblia que poucos conhecem. E aí tem lá nas entrelinhas dizendo assim, por que que muitos pastores não pregam alguns versículos das Escrituras? Aí deu alguns exemplos. Deus mandando matar criancinhas. Mandando matar bebês. Se assuste não, já preguei aqui sobre isso, viu? Lembra quando Deus mandou Saul matar crianças e crianças de berço, lá os amalequitas? E Saul ficou com pena, ficou com dó e não obedeceu a ordem do Senhor. Foi o que Deus fez? Está fora, meu amigo. Você não serve para ser rei.
Porque você não obedece às minhas ordens, que sou o rei dos reis. Porque Deus é Deus. Se ele mandou matar, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Saul não obedeceu. Aí publica numa revista secular a Bíblia que os cristãos não conhecem. É verdade. Muitos profetas têm medo de versículos desse tipo, de ensinar esse respeito. Tem uma coisa lá que chama a atenção, que eles dizem assim, ó, e o caso que o pastor não cita, os pastores não citam, entre Davi e Jonatas. Caso homossexual entre Davi e Jonatas. A Bíblia não ensina nada disso. Pelo contrário, se você ler, você já leu a história de Davi e Jonatas, você vê uma amizade ali, que na Bíblia não tem nenhum registro de amizade igual. E aí eles querem distorcer as escrituras para fazer com que todo esse ensinamento seja balela aos seus ouvidos. Mas você fica com o quê? Com a super interessante ou com a palavra do Senhor? A super interessante e outras revistas de grande circulação são como os escribas. Informam, mas não acrescentam nada. Nada. Porque essas coisas vão passar. Por mais que eles ataquem, essas coisas passam. Mas Jesus disse, a minha palavra permanece para sempre. É por isso que Jesus fecha o sermão do monte da forma que ele fecha. É muito mais importante nos maravilharmos com o ensino da palavra, com a prática da palavra, do que nos maravilharmos apenas com as bênçãos. As bênçãos são boas? São, glória a Deus. Mas muito mais importante do que esperar as bênçãos do Senhor é sermos bênçãos para o Senhor, ouvindo a palavra e colocando a mesma palavra em prática. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essa refeição maravilhosa. Senhor, a tua palavra é tão viva que quando nós a lemos, é como se o Senhor estivesse aqui falando para nós, Senhor. Afinal de contas, a tua palavra é a verdade, Senhor. Por mais que muitos tentem difamá-la, Senhor, nós ficamos com a tua palavra, porque o Senhor cumpriu essa palavra. O Senhor ensinou que é bom fazer a vontade do Pai cumprindo a tua palavra, Senhor. É por isso que não há prazer maior para o cristão do que ouvir a tua palavra e obedecê-la, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está vivo e está no nosso meio. Pai, obrigado porque o Senhor um dia abriu os nossos olhos. Mas nós sabemos que nem todos ainda têm os olhos abertos. Muitos ainda precisam, Senhor, ter os olhos abertos. E nós sabemos que isso não adianta através da força natural do homem. A tua palavra ensina que não é por força nem por violência, mas porque o Senhor faz a tua vontade em abrir os olhos. Meu Deus, é verdade que muitos ainda precisam entender. E talvez tudo que foi falado aqui seja confusão na vida dessas pessoas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, de maneira sobrenatural, por meio do teu Espírito Santo, que o Senhor venha abrir os olhos, Senhor, daqueles que ainda não conhecem, Senhor, a tua palavra. Daqueles que ainda não entendem, Senhor, de maneira clara a tua palavra. Nós sabemos que se isso não aconteceu é porque não foi o tempo de acontecer. Mas com certeza, Pai, vai acontecer, porque o Senhor é um Deus fiel. É um Deus que ama. É um Deus que quer que o homem saiba que só o Senhor é Deus. Obrigado por este culto, Senhor, que o Senhor deu a oportunidade do teu povo prestar ao Senhor. Obrigado porque aqui nós adoramos ao Senhor, nós lemos a tua palavra, nós participamos desse memorial maravilhoso que é ser do Senhor, participamos da comunhão. E mais, Senhor, tudo isso cria esperança para um dia estarmos face a face contigo. O Senhor está voltando e nós ansiamos muito a tua vinda, Senhor. Mas é verdade que nosso coração ainda está triste porque muitos dos nossos familiares ainda não conhecem o Senhor. Muitas pessoas que nós amamos ainda acham que nós somos fanáticos, que nós somos cegos. Mas o Senhor mesmo disse que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, Senhor. O Senhor avisou isso. Mas muito obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e o Senhor pode abrir os olhos daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós oramos em favor desses, te pedindo que o Senhor venha abrir os seus olhos, porque é a tua vontade que deve prevalecer e não a nossa. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.